quem se faz meu seguidor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que estava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Eu fui. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele.
Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de silêncio, no íntimo do seu coração, irmã, irmão, rezemos pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos bem o sentido da Escritura que acabamos de ouvir. Rezemos. Amém. Caminhamos com Jesus nessa quaresma com um significado genuinamente novo, que muitos e várias gerações jamais na vida cristã tivemos a experiência de algo tão forte. Uma quaresma e dentro da quaresma uma outra quaresma. Uma quaresma espiritual e uma quaresma existencial, social. Uma quaresma sanitária. O mundo inteiro marcado pelo drama da epidemia, da pandemia do Corona-19. E nesse ambiente de enfermidade, de sofrimento, de tanta calamidade mundo afora, de tanto medo e insegurança, e ao mesmo tempo de tanta esperança,
de tanto desejo de ver superada essa tragédia que assola o mundo, nós caminhamos nesta quaresma. Hoje, sem a missa participada na comunidade, sem receber o corpo e sangue do Senhor, sem amá-lo, sem adorá-lo no seu templo. Essa palavra que acabamos de ouvir convida-nos à luz da fé. Convida-nos a abandonar as obras das trevas. Convida-nos a abandonar uma realidade de treva que talvez seja a mais pavorosa, a treva da incredulidade. Este Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 41, um longo relato de uma experiência de ser tocado e curado por Jesus e o desencadear dessa graça que trouxe tanto problema para a vida desse miraculado, desse curado. Um embate exaustivo e desgastante de um lado para outro, todo mundo sacudindo-o e querendo tirar dele de onde vem essa luz que o tornou capaz de enxergar. Irmãs e irmãos, também nós precisamos hoje responder como este cego curado. De onde vem nossa luz? De onde vem a luz da nossa fé? O texto traz elementos extraordinários de uma catequese catecumenal, de uma progressão que tem um ponto alto, um ápice, não só na vida do cego curado, mas o ápice da vida cristã, que está intimamente ligado ao domingo passado, o Evangelho, o diálogo de Jesus com a samaritana e a pergunta da samaritana acerca da adoração, está intimamente ligado ao segundo domingo da quaresma, Jesus transfigurado no Monte Tabor. O texto desenrola assim: naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. O texto diz que, ao passar, Jesus viu. Jesus caminha e vai percebendo as coisas. Um cego de nascença, esse cego de nascença é o único no Novo Testamento. Não existe nenhum relato de um outro cego que seja cego de nascença. Todos os outros sofriam da cegueira, mas não eram cego de nascença. Aqui, este cego de nascença tem um papel importante para responder uma pergunta que não quer calar, feita pelos discípulos: por que é que alguém nasce assim? Como é que pode Deus permitir que uma pessoa nasça do ventre da mãe sem a graça de poder ver? E perguntam a Jesus: mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Essa pergunta, ela é carregada de dúvida. No correr do texto de hoje, aparecem 18 interrogações. As 3 últimas interrogações são importantíssimas. Você, nessa semana, tem tempo, pode pegar sua Bíblia, abrir o Evangelho no capítulo 9 de João, versículo 1 até o versículo 41, e desdobrar-se longamente na meditação desse texto e pôr-se nessa busca de compreensão
por que é que as coisas ruins acontecem conosco? O que tem isso como plano de Deus? Será que tem? Isso é uma marca de castigo e de punição que eu trago de mim mesmo ou herança de pecado dos meus pais? A base é esta doutrina. Na verdade, uma doutrina ampla no Antigo Testamento. Você pode pegar o livro do Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 11, as muitas pragas, as pestes, que tem o cume, a praga sobre os primogênitos do Egito. É a doutrina de que o que acontece é porque Deus quer. Essa base do Êxodo e das pragas é o fundo que dá sustento a essa forma de compreender. Ele nasceu cego, ou ele ou seus pais. Alguém pecou. O Salmo 38, versos 2 a 6 diz: pela tua ira, nada de são nos meus ossos, em razão dos meus pecados. Você pode perscrutar o Antigo Testamento e encontrar uma variante enorme, um estreito vínculo entre a compreensão do que é o pecado e as enfermidades físicas. Mas também no Antigo Testamento há uma grande ruptura. Também no Antigo Testamento há uma grande ruptura com essa concepção muito difundida no mundo antigo. Ezequiel 18, 20. Você pode conferir 18, 1 a 4, a introdução, e depois saltar para o versículo 20. Olhe só. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, diz assim: aquele que peca é que morrerá. O filho não arcará com a iniquidade do pai, nem o pai com a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a maldade do mal estará sobre este. No tempo de Jesus, ainda não tinha sido purificada a interpretação naquela linha das pragas do Egito. Para os casos de enfermos de nascença, certos rabinos, certos mestres das sinagogas pregavam empolgadamente e atribuíam a falta dos pais ou a falta, pasmem, a própria falta da criança no decurso da gestação. Enquanto estava no ventre, esse menino aprontou uma e Deus mandou a praga, mandou o castigo. Existem textos no ambiente da pesquisa do mundo da cultura judaica de rabinos ensinando isso. Jesus não faz um embate teórico e doutrinal com esse pensamento que dominava. Jesus muda o foco. Jesus constata a enfermidade, busca assegurar a plena integridade da pessoa, age naquela realidade, manifesta sua autoridade nova e divina, que irrompe o reino novo a partir dali. A passagem da enfermidade à vida saudável, da cegueira à visão, corresponde à passagem da incredulidade e da morte para a fé e a vida nova. O cego de nascença, o único no Novo Testamento, é o modelo, é o protótipo dos que chegam à fé. Jesus responde antes de agir. Versículo 3. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário
que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Curioso é que os discípulos estão com Jesus, mas estão perguntando sobre treva e sobre pecado. Ao invés de acolher a luz que é Jesus e a quem eles seguem, eles estão de olho na treva, no pecado, no erro, nas doutrinas, nas superstições, nas interpretações erradas. Jesus intervém e diz: eu me apresento como a única possibilidade de salvação entre Deus e os homens. Eu sou a luz do mundo. Olhem para mim. Cessem essas interpretações limitadas, equivocadas, misteriosas, que ninguém dá conta de compreender de verdade e responder bem perguntas mal feitas e perguntas estúpidas. Cessem, venham a mim, eu sou a luz do mundo. E quando Jesus se apresenta como luz, repito, como a única possibilidade de salvação entre Deus e os homens, Ele mesmo se põe a agir na vida daquele homem. Dito isto, verso 6, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. Lembra Deus modelando o barro, o boneco de lama, Adão, para depois soprar-lhe nas narinas. Jesus faz uma lama, põe nos olhos e fala para o cego, dá um comando ao cego: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Pronto, eu sou a luz do mundo. Venham a mim. Parem de ficar perscrutando por que eu sofro isso, por que eu tenho essa doença, que desgraça eu fiz no passado, que pecado meu pai, minha avó, meu avô cometeu. Tem gente que entra nesse túnel das sombras, das trevas das gerações passadas, e tem um monte de pregador picareta que manipulam as pessoas, chamando-as a entrar nesse túnel escuro das pragas, das maldições, das heranças malditas do passado. Sai dessa, irmã, sai dessa, irmão. Não entre nesse túnel. Vá à luz, dirija-se à luz que é Jesus, a única possibilidade de salvação para você. Pare de ficar investigando coisa do passado sua ou dos seus antepassados. Avança-te na direção do Senhor, que também cruza hoje o seu caminho, te vê, passa perto de você e quer tocar-te, curar-te e dar-te um rumo novo. Veja onde é que vai chegar essa conversa. Dessa cura, esse cego vai trazer para ele, primeiro, imediatamente ao encontrar Jesus. O que todo mundo encontra na vida é provação. Também Jesus, assim que saiu das águas do batismo, e o Espírito Santo pousou sobre ele, e veio a voz do céu dizendo: este é meu filho amado. Também Jesus foi para o deserto, jejum e oração 40 dias, sentiu fome e sede, foi tentado por Satanás. Todos nós que experimentamos grandes feitos de Deus em nossa vida, imediatamente vem os solavancos, as sacudidas, que põe a gente para questionar: será que é verdade o que aconteceu? E começa sempre por quem? Pelos vizinhos. Começa sempre pelos vizinhos. Às vezes não são nem vizinhos de prédio ou de casa, vizinho de quarto, vizinho de mesa,
vizinho de banco na igreja. Os vizinhos e os que estavam, os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. E aí começa um debate exaustivo. Começa um processo muito parecido com a madrugada da sexta-feira da paixão. Esse cego curado é levado para lá e para cá como um carneiro, como um bezerro levado para o matadouro. Lembra muito a cena de Jesus sendo levado para o julgamento e até a condenação na cruz. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos. Ele chama Jesus de o aquele, uma referência ainda distante, não tem intimidade com ele, foi tocado, foi curado, mas Jesus ainda é o aquele. E você também precisa parar de relacionar Jesus como o aquele. Me disse: vai a Siloé. Uma nota: a piscina de Siloé, que significa enviado, mostra para a gente o tanto que o povo tinha vontade de ter uma intervenção de Deus. Era a piscina de água que servia água para a cidade de Jerusalém, mas era a base da água usada nos cultos e ritos do templo de Jerusalém, especialmente na festa das águas. Pesquise na internet, está com tempo esses dias, o que era a festa das águas lá em Jerusalém no tempo de Jesus. Quando a gente chega numa cidade, a gente olha o nome dos comércios, e pelo nome das lojas, dos comércios, a gente sabe qual é o santo ou quais são os santos de devoção. Hoje, inclusive, a gente sabe logo se tem muito crente, muito evangélico na cidade. Não é? Pamonharia Vitória, 1,99 da bênção. Isso tudo está no mundo dos evangélicos. Nós católicos chegávamos numa cidade, tinha pamonharia São Sebastião, farmácia São Sebastião, padaria São Sebastião. A gente dizia: São Sebastião aqui é o padroeiro. E era. Lá, piscina de Siloé significa piscina do enviado. Significa que o povo não tinha nada que impactava mais a vida de quem chegava em Jerusalém do que o desejo de que chegasse um enviado e cessasse o sofrimento, a busca, o anseio, mas principalmente que lavasse as enfermidades do corpo, da alma e daquela nação, como hoje nós esperamos que sejam lavadas as enfermidades da humanidade inteira nas águas do sangue e da vida nova que brotam para nós de Cristo Jesus. Também hoje, irmã e irmão, aproxime-se de Jesus e deixe que Ele, a água viva da conversa com a samaritana domingo passado, te lave. Te lave não só do medo do coronavírus, mas te lave também das falsas doutrinas que te engessa e te aprisiona numa experiência de fatalidade, e ainda acha um picareta pregador dizendo que a desgraça que acontece com você é porque você ou seus pais nas gerações passadas pecaram. Sai dessa! Sai dessa! Quando o curado fala que ele fez lama com saliva, presta atenção, Jesus não precisa de piscina. A seiva que brota dos lábios dele é a seiva da vida, a palavra de vida eterna.
A seiva é símbolo do beijo afetuoso do pai, da mãe sobre um filho. Jesus cuspir no chão e passar a lama lembra a delicadeza afetiva de uma mãe, de um pai beijando um filho inocente e puro. Para os mais velhos igual a mim, se recordam da gente à noite mexendo muito na cama, e mamãe chegava na beira da cama, inclinava-se o rosto até próximo da face da gente, e perto da orelha tocava os lábios dela e dizia: está com febre ou não está com febre? Esse gesto de Jesus é um gesto de delicadeza maternal, delicadeza das enfermeiras, das médicas, dos médicos que estão trabalhando exaustivamente, todo mundo com medo de chegar perto do corona, e os médicos e os enfermeiros nos trabalhos sofridos mundo afora, tocando o corpo ferido, enfermo das vítimas dessa epidemia, dessa pandemia. Mas o drama continua. Perguntaram-lhe: onde está ele? Agora, os curiosos, os fuxiqueiros, os fofoqueiros querem saber de Jesus, querem prova, querem documento, recibo. Respondeu ele: não sei. Aí leva as autoridades, claro, vamos meter bronca nesse rapaz, porque ele está enganando a gente. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama nos meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Você pode conferir lá no Êxodo e Deuteronômio, nos 10 mandamentos, diz que quem viola o sábado, fazendo qualquer gesto que imite trabalho, até fazendo caridade, viola o sábado. E eles usam a Bíblia para rejeitar o milagre e para rejeitar o Salvador. Diz que Jesus não vem de Deus. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Mas não querem cessar a divergência e não querem deixar o curado sossegado. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Aqui, irmã, irmão, agora mesmo ele chamou Jesus de aquele, e agora ele chama Jesus de profeta. Opa, está avançando. Está aproximando. Está alcançando um nível de compreensão, o próprio embate e desgaste que ele está sofrendo, o fogo que está queimando, está purificando o ouro da sua fé e fazendo-o compreender mais de perto quem é Jesus. Agora mesmo chamou Jesus de aquele, agora dá a Jesus o título dos 3 graus mais elevados: o profeta, o sacerdote e o Senhor, o Rei. Confessa, é um profeta. Profeta é aquele que profere uma palavra em nome de alguém mais importante. Isso significa que o nome que era dado para a piscina, agora é dado a Jesus. Siloé, o enviado, o mensageiro, profere uma mensagem vinda de alguém mais importante. É um profeta. E é. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Claro, dos vizinhos
Traz o fuxico para quem? Para dentro de casa, para os pais. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Não se esqueça que eu falei, 18 interrogações tem nesse texto. 2 para os pais e terão mais algumas. Os pais não querem confusão. Muitas famílias não querem confusão com os filhos e se safam da responsabilidade. Os pais dizem: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. E aí o evangelista João conta uma coisa sofrida. Além de ter um filho especial, cego de nascença, esses pais sofrem uma grande ameaça. Primeiro, o rótulo de terem feito alguma desgraça e Deus castigado. E agora são ameaçados de serem expulsos. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Hoje nós vivemos na igreja um ambiente de ameaça. Hoje nós vivemos de novo um ambiente de grupos que ameaçam grupos. Para você ver, tem gente ameaçando expulsar até o Santo Padre, o Papa Francisco, porque o Papa Francisco faz coisas e diz coisas que não é conforme os ouvidos mocos dos judeus de hoje da igreja querem ouvir. Eles já têm pré-estabelecido como é que devem ser as coisas. Eles já têm um sistema de religião que ninguém deve interferir, ainda que seja o Santo Padre, o Papa. E expulsa, e fazem campanha na internet, e injetam dinheiro em padres, e em freiras, e em leigos, e montam sistemas e impérios financeiros de associações e organizações religiosas para desmantelar a própria igreja, porque recusam Cristo e a obra que Cristo realiza através da igreja, porque não querem ser incomodados em sua maneira de interpretar a religião. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, irmão. Sabemos que esse homem é um pecador. Dar glória a Deus é o mesmo que dizer: renuncia a Jesus e vem para o nosso grupo, para a nossa associação, para a nossa organização miliciana de dentro da igreja. Esse grupo que se veste de um jeito, reza de um jeito, fala de um jeito, se comporta de um jeito e que condena o resto. Dá glória a Deus é o mesmo que dizer: renuncie sua crença em Jesus e professe sua crença do jeito que nós professamos. Ai, coitado desse cego, ele já está para dizer assim: Jesus, devolve-me a cegueira. É mais fácil pedir esmola do que enfrentar gente que diz que tem religião e que é dono de religião. É mais fácil ser mendigo, é mais fácil ser tratado como castigado, punido. É mais fácil estar no banco da mendicância e do rótulo de maldito do que enfrentar essa corja de donos da religião. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Todo ceguinho
pedinte, tinha um personagem numa novela antiga que era muito engraçado. Todo ceguinho, pedidor de esmola, é bem-humorado. É cheio de contação de piada. E esse ceguinho aqui não é diferente. Ele se dirige aos fariseus com um bom humor generoso. Obrigado, Senhor, pelo bom humor dos mendigos, dos pedintes, dos moradores de rua, dos doentes, dos sofridos, dos lascados do mundo. O ceguinho curado diz: por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? E aí eles apelam. Tem pergunta que cego faz para o padre entrando na igreja, que deixa o padre sentindo-se nu. Porque são perguntas, são frases carregadas de uma sabedoria tão elevada. Então insultaram-no dizendo, presta atenção na resposta que vem agora: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. É o nazareno de uma família pobre, filho de um carpinteiro, retirante, nasceu num curral, teve que fugir e ser migrante, foragido no Egito, na terra da praga. E é bacana que os judeus agora põem Jesus num nível de contraste altíssimo. Isso aqui, irmão, é muito interessante, porque Jesus abala a autoridade máxima do Antigo Testamento, com quem ele conversava no monte domingo atrasado, lembra? Moisés e Elias. As autoridades judaicas põem Jesus no mesmo pé da montanha de Moisés. Isso é lindo. Como é bacana ver essas intuições da Sagrada Escritura. Mas o cego curado diz: espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e faz a sua vontade. O que lembra, irmã e irmão? Lembra a oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Piedade e escuta de Deus é o que caracteriza da boca do cego curado a pessoa de Jesus. Um piedoso que escuta Deus. Só escuta o grito dos mendigos, dos feridos da beira do caminho, porque primeiro ele experimenta ser escutado pelo Divino Pai Eterno. Quem experimenta a graça de ser escutado, sabe a graça de escutar. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Aqui, o ex-cego declara que em Israel, até agora, ninguém, nem Moisés, nem Abraão, ninguém, nem Elias, foi tão homem de Deus quanto Jesus. Os títulos antigos ficaram ultrapassados. Todos os títulos antigos
da lista dos grandes heróis do Antigo Testamento ficaram ultrapassados. Nos lábios de um cego curado, o título por excelência de Jesus: este homem veio de Deus. Ele é a minha piscina, Ele é a minha Siloé, Ele é a minha fonte, Ele é a minha água viva, como a samaritana declarou domingo passado e nós declaramos hoje e sempre. Ele é a minha piscina, o meu rio de água viva. Eu te peço desta água que tu tens. És água viva, meu Senhor. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus. E Deus contigo, hoje e sempre está. Pronto. Cessa a conversa com os fariseus. Secou a fonte da presunção dos fariseus. Os fariseus disseram a coisa mais impressionante. E aqui agora, os fariseus dizem uma coisa impressionante, que é a base daquela doutrina, da primeira pergunta que foi feita no evangelho de hoje. Lá no versículo 2, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Aqui, o cego revela que o que os discípulos pensavam era fruto de doutrina de gente ruim para ensinar, dos fariseus. Aqui o cego ensina que esses erros que hoje estão na igreja não vêm de Cristo e não vêm da Bíblia, vêm dos fariseus de ontem e de hoje, que se tornam donos presunçosos da palavra e da interpretação da revelação bíblica. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Então essa doutrina de que existe maldição da geração passada, desgraça de quando eu estava no ventre da minha mãe que me acompanha, essa doutrina não vem dos lábios de Jesus, mas vem dos lábios dos que interpretavam erradamente o Antigo Testamento. Está claro, irmã? Está claro, irmão? Levanta-te, desperta, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Pode ter a desgraça que for dos seus antepassados, pode ter a maldição que for dos lábios dos mais perversos no passado, mas se você despertar e levantar-se e aproximar-se de Jesus e dizer a Ele o que o cego vai fazer agora, pronto, sua cura chegou. Mas quem tem coragem de enfrentar os fariseus de hoje da igreja, das religiões de hoje, também sofrem a mesma consequência que Jesus sofreu. Versículo 34. E expulsaram-no da comunidade. Versículo 35. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Acreditas no Filho do Homem? Acreditas no Filho do Homem? Ou acreditas nas doutrinas dos fariseus, nas superstições dos pregadores manipuladores, que põem sobre você pesos de doutrina e de interpretações erradas,
da Bíblia, interpretações limitadas e fracas da Bíblia, que faz você duvidar até da Santa Igreja e duvidar até do Santo Padre o Papa, você acredita no Filho do Homem? O cego curado respondeu, como a samaritana: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, quando ele vier, vai nos fazer compreender todas essas coisas que nós estamos debatendo na beira do poço, mas por enquanto é só especulação e ninguém tem certeza de nada. Jesus falou para a samaritana: sou eu que estou falando contigo. O cego também diz: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele, olha só, Jesus também se chama de aquele que está falando contigo. Amém. Exclamou ele: eu creio, Senhor. Um cego mendigo, que tinha sobre ele um monte de doutrinas e superstições, de ideologias e sistemas políticos, culturais, sociais, que se impunha sobre ele não só a dor de ser portador de uma deficiência, mas o peso de se tratar a si mesmo como um castigado, como um punido. Eu ou meu pai pecamos, por isso é que essa desgraça está sobre mim. Agora o cego curado conversa com aquele que é o próprio Deus. Irmã, irmão, quem é Jesus para você? Jesus é aquele que fala com você? Irmã, irmão, no meio desse caos, desse pavor, desse desespero que domina o mundo, Jesus é aquele que também fala com você, que te cura, que te enxerga, que quer você novo, revestido de uma graça extraordinária, que acende sua vida e sua alma ao céu. Exclamou ele: eu creio, Senhor. A samaritana, antes de dizer eu creio, Senhor, subiu à cidade, não deu conta. Antes de dizer a Jesus eu creio, ela correu para que a cidade inteira gritasse com ela: nós cremos. E esse cego professa: eu creio. E aqui o cego responde as perguntas do evangelho de domingo passado. O cego não responde, o cego curado não responde com um livro para ser vendido. Igual muito padre, muita freira fica rico escrevendo livro caro e ainda obrigando o povo a ler. O cego não responde escrevendo um livro, gravando um CD de pregação para vender e fazer lucro. Aqui o cego responde com um gesto que diz mais do que todas as excelentes bibliotecas do mundo. O cego prostra-se diante de Jesus. Prostra-se diante de Jesus. Irmã, irmão, se você saiu domingo passado sem entender a pergunta da samaritana e a resposta de Jesus: Senhor, nossos pais adoraram a Deus nesse monte em Sicar. Vocês dizem que é em Jerusalém que deve ser adorado o Senhor. Onde é que deve ser adorado o Senhor? Aqui ou em Jerusalém? O que a gente faz para viver essa relação com Deus, Senhor? Perguntou a samaritana. Jesus disse, prefigurando a destruição do templo de Jerusalém: acredita-me, mulher, está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade.
nem aqui, nem em Jerusalém, irmã, irmão, nem no Monte Sicar, nem em Jerusalém, nem na paróquia São José, nem na Catedral, nem na Sagrada Família, em nenhuma igreja na Arquidiocese de Goiânia hoje alguém adora, porque o templo teve que ser fechado por causa de um vírus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da sua adoração ao Senhor. Hoje é dia de você provar a excelência da sua fé. Hoje é dia de você provar que fé e que experiência de cura você tem do seu Senhor. O ápice da busca de Deus, o ápice da vida espiritual, o ápice de uma religião cristã, o ápice da Santa Igreja, não é construir templos, enfeitá-los e fazer festas lindas, solenes, esplendorosas, que engrandecem e envaidecem a nós mesmos. O ápice da vida espiritual é prostrar-se em adoração e dizer: só Deus basta. Como Santa Teresa, como Paulo diz, só Cristo é que conta. Irmã, irmão, hoje não tem capela, não tem ostensório, hoje não tem sacrário, hoje não tem Sagrada Comunhão, nem sobre duas espécies, nem sobre uma espécie só. Hoje é dia de preceito, e a igreja teve que ter coragem de passar por cima de um preceito, fechar a igreja, dizer aos sacerdotes: não permitam que entrem para não serem contaminados, porque o ápice da vida de culto de todo mundo é a adoração, e se for contaminado vai adoecer, vai prostrar-se enfermo na cama e não prostrar-se em adoração. Você está na sua casa. Domingo passado, domingo atrasado, domingo retrasado, eu dei bronca aqui na igreja, falei para os pais e mães: não saiam de casa, antes dos decretos, antes das normas. Eu lia e estudava e dizia: gente, cuidado com o bebedouro dessa igreja, com o banheiro, com a torneira. Os pais e mães deixando os meninos andarem para lá para cá, e as notícias bombardeando o mundo afora do risco do vírus. E hoje você não pode estar aqui nem para receber o corpo e sangue de Cristo, nem para menino e menina ir toda hora no banheiro beber água. Hoje você está na sua casa, e eu te peço que daqui um pouco você também vá para o seu quarto, prostre-se no chão, em adoração. Agradeça ao Senhor, adore o Senhor, porque hoje você tem a graça de poder prostrar-se sadio em adoração, porque muitos estão deitados, contaminados, sem saber quando é que virá e se virá a cura. Não prostre-se para pedir nada, senão para dizer ao Senhor: obrigado, porque o Senhor veio a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Os fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram a última pergunta, a última interrogação do evangelho de hoje: porventura também nós somos cegos? Irmã, irmão, antes de você prostrar-se daqui um pouco, você vai primeiro ficar de joelhos e vai fazer essa pergunta corajosa a Jesus: Senhor, por acaso, porventura eu também sou uma cega, um cego? Se for, dá-me a cura, dá-me a luz do crer, dá-me a luz da fé, dá-me a luz da salvação que és. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus rompe a doutrina dos que dizem que quem é cego, quem tem doença, quem tem enfermidade, é porque ele ou seus pais pecaram. Entendeu? Se fosseis cegos, não teríeis culpa.
Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Você é que decide se o seu pecado agora permanece ou se você experimentará a cura de vir à luz do mundo. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz, o sinal de que você é uma curada, um curado da cegueira, o fruto da luz chama-se, a segunda leitura de hoje, que você pode também pegar na sua Bíblia, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 8 a 14. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade, discernimento. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo, mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é luz é manifesto, é luz. É por isso que se diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Eu te proponho, inclusive, que você agora desligue, dá um pause nessa pregação, que você agora se ajoelhe. Dirija essa pergunta dos fariseus a Jesus: porventura, Senhor, também sou cega, sou cego, e peça dele a cura. Você vai ficar um tempo de joelhos. Se você está rezando em família, vá cada um para o quarto, para a sua cama, se ajoelhe e faça essa pergunta ao Senhor e peça dele toda a cura. Depois de passar pela cura, aí você vai prostrar-se e adorar o Senhor em espírito e verdade, nem em Jerusalém, nem em Sicar, na Samaria, nem na São José, nem em lugar nenhum tem adoração, porque a adoração hoje é aí na sua casa, é no seu quarto, é no seu carro, é no seu trabalho. A sua adoração é a adoração que Jesus ensinou à samaritana. Faça depois a sua adoração. Aí depois, lá no quarto mesmo, ou retomando aqui na pregação, você professe a sua fé e faça um tempo de oração e intercessão pelo mundo, pela cura, pelos que estão trabalhando pelo bem do mundo. Aí você prolongue sua oração e termine com um louvor demorado. Hoje é domingo, nessa semana você vai ter muito tempo. Um louvor demorado, como talvez você nunca tenha feito. Eu estou encantado em ver o poder das janelas. O poder das janelas para as serestas, para os aplausos aos médicos e enfermeiros, para as serestas, para os gritos e protestos também, para os gritos indignados das populações do mundo afora, indignados com as autoridades, querendo atitude concreta. Você também pode abrir a sua janela e revelar o poder da sua janela, do seu quarto, da sua sala, e dar um grande grito de louvor e dizer: obrigado, Senhor. Brade esse grito e faça ecoar sobre os céus, sobre os vales e montanhas, a sua gratidão, porque Ele passou pelo seu caminho, te encontrou, não foi barrado pelas doutrinas e superstições, mas venceu-as e venceu também as suas enfermidades. E o vírus, o Corona-19, não barrará a caminhada de Jesus sobre o mundo. Essa cura cairá sobre a terra. Ele é a cura. Faça o seu louvor, invoque a autoridade dele. Amém. Amém. Irmão e irmã,
Invoco sobre você que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, a graça da bênção de Deus sobre você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Manifesta, Senhor, seu poder e sua misericórdia. Abençoe a todos aqueles que buscam o Senhor e através dos canais das redes sociais anseiam pelo encontro com a palavra do Senhor. Abençoe, guarde e santifique a cada uma, a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana, Deus te abençoe.